Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salve a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Glória a Deus. 2 Crônicas 20, verso 17. Glória a Deus. Aleluia. 2 Crônicas 20, 17. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deixa aqui para nossa meditação, que diz a palavra do Senhor: nesta peleja não tereis que pelejar, parais estáis em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, ó Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, te glorificamos, Jesus, por essa rica oportunidade de estar aqui nesta noite, Senhor, porque cremos que o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus, faz a tua obra neste lugar, Senhor. Abençoa o culto, meu Pai, desta noite. Quem vai pregar? O pastor Josenildo, meu Senhor da glória. Faz a tua obra na vida dele, nas nossas vidas. Entra nos nossos lares, Senhor. Vai salvando, vai transformando a nossa família. Entra nessa localidade com salvação. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, traz de volta aqueles que se afastaram da tua presença. Em nome de Jesus, visita os hospitais, pessoas que precisam de uma cura, Senhor, de uma libertação. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor da glória, visita aquelas crianças que se encontram no leito. Oh, Deus querido, Deus amado, entrega em tuas mãos, meu Pai, a obreira Vilma, meu Pai. Vai fazendo a tua obra na vida dela, vai dando um desejo do primeiro amor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, trabalha poderosamente, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas, Senhor. Oh, Deus querido, Deus amado, eu te glorifico, Jesus. Eu te agradeço, meu Deus, pelo dia de hoje. Te agradeço, meu Senhor da glória, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Oh, Senhor da glória, faz a tua obra, Senhor, nesta noite, neste lugar. É tudo que nós te pedimos, e crendo na vitória, o povo de Cristo diz amém. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Aleluia. O mover do Espírito, Ludmila Feber. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Mostrando mesmo. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Importante para Deus, nada fica sofrendo a Senhor, este teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu tenho que falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.
se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, oh aleluia, se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus por isso. Eu vou começar a estender a oportunidade. A oportunidade está com a diaconisa Maria, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já para a nossa meditação hoje de Mateus 11. Glória a Deus. Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias para ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Ainda está de pé, Estela Laura. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Aleluia. Santo de Deus. Glória a Deus. Ainda está de pé, Estela Laura. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem dias que o dia acorda distraído, a angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima,
São dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostre a ele quem está contigo na peleja. E acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Mas eu nem sei a matéria-prima que eu te formei. E eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo a pouquinhos, mas você vai chegar. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Aleluia, aleluia. Mas eu pensei a matéria-prima que eu te formei. E eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade. Amém. Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixa aqui para nossa meditação no livro de João. João 15 diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu pai, o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos, atira e limpa todas aquelas que dá frutos, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Até a sua
Glória a Deus, aleluia. mostrando resultados. Oh, glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Mostrando resultados. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Não Não desista de acreditar. As promessas do Senhor se cumprirão. Assim como ele foi com Abraão, com Isaac, com Jacó e com Sansão, Deus também será. Não desista de sonhar. O teu sonho Deus vai realizar. Assim como ele foi com José, com Elias, Eliseu e com Noé, comigo também será. Fique firme nas promessas, meu irmão espera, deixa Deus agir. Ele sabe como faz, só ele é capaz e ninguém mais. Ele fez um prisioneiro sem governador, o azeite da viúva ele multiplicou, mandou água, mandou pão e o profeta alimentou. Ele sempre faz como quer e quando ele quer fazer, sai da frente o inimigo porque Deus é poder. Não desista de lutar, acredite no seu sonho, Deus vai realizar. Oh, glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Fique firme nas promessas, meu irmão espera, deixa Deus agir. Ele sabe como faz, só ele é capaz e ninguém mais. Ele fez um prisioneiro sem governador, o azeite da viúva ele multiplicou, mandou água, mandou pão e o profeta alimentou. Ele fez, ele faz como quer e quando ele quer fazer, sai da frente o inimigo porque Deus é poder. Não desista de lutar, acredite no seu sonho, Deus vai realizar. Vai realizar. Oh, glória a Deus, louvado seja teu nome, Senhor. E a oportunidade está com o pastor Dioclésio, em nome de Jesus. Venha dar uma salvação, em nome de Cristo. Ai, não vamos aceitar o chamado, né? Recebe, Senhor. Recebe. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Amém. E eu vou dizer uma coisa que meu pai dizia. Que o problema não é do bicho que engole, mas sim do que é engolido. Então, o convite comigo, ele vai ser engolido, é sério para ele.
Amém, igreja? Amém. Vamos falar sobre o verdadeiro pastor, que está escrito lá em João 10. Glória! Aleluia! João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Muitos que eu tenho conhecido, ao qual eu trabalhei ao lado deles, eles diziam ser um bom pastor. Mas na hora que o lobo se aproximava, ele era o primeiro a correr. Eu não quero isso para mim. Como o meu pastor e professor estava falando conosco, e eu estava bem atento à lição. E por sinal, eu jamais estudei uma parte dela essa semana. Todos os versículos, corri a Bíblia todinha com aquele primeiro que tem lá. Aqueles versículos, eu já dei uma olhadinha, eu tirei um dia só para aquilo ali. E o pastor sempre disse uma coisa, que o capelão, ele tem a responsabilidade, em certos pontos até maior do que o pastor. E o que ele disse é que o pastor tem que zelar pela ovelha, como o capelão também tem que zelar pela ovelha. Aleluia. Glória a Deus. Então, apresentamos Jesus dizendo que é o bom pastor e quando chega lá no verso 14, mesmo capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e dar o seu conhecido. Da minha eu sou conhecido. Jamais um pastor que não é conhecido, ele vai chegar e vai entrar por trás. Porque quem entra por trás é o mesmo que Jesus disse: aqueles que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, não eram eu. Porque muitos vieram antes de Cristo dizendo que era o Messias. Não é verdade, pastor? Dizendo que era o Messias. Jesus disse: muitos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Mas eu sou o pastor, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu estou me oferecendo em sacrifício para que todos vós tenham vida e vida com abundância. No próprio João 8,32, diz mais ou menos assim: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, igreja? Para nós que estamos aqui hoje adorando esse Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É Jesus. Não existe outra verdade. Foi aonde o povo Pilato se perdeu. Porque Jesus Cristo disse: eu vim para dar testemunho da verdade, não foi? Aí ele perguntou a Jesus: quem é a verdade? Ele estava de frente à verdade. Ele estava um cordeiro, de frente, o cordeiro foi entregue na salvação e remissão dos nossos pecados, mas ele não entendeu. Ele sempre me perguntou: quem é a verdade? Então, eu digo com sinceridade, com o pouco conhecimento que eu tenho, que não há outro Deus. Não há outro Deus. Porque quando a gente volta lá para Êxodo, capítulo 20, verso 3, o Senhor diz que não há outro Deus diante dele. Ele também fala que antes dele nenhum outro Deus se formou. Também não pode se formar outro. Pode. Então, quando a gente recebeu a graça de Jesus Cristo, a gente deve nos agradecer todos os dias. Amém? Amém. Agradeça a rica oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus
Jesus, aleluia. Jesus, peço que a igreja se coloque de pé. Eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade. Amém. Nós vamos passar para o pastor Josenildo, amém? Amém. Irmãos, graça e paz. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Ao nosso Deus seja dada a glória, o louvor para todos sempre. Vamos continuar a nossa série de exposição bíblica e ainda continuamos no texto de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Em nome de Jesus. Romanos 8. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Amém. Hoje nós vamos estudar a terceira parte desse estudo, né? A gente já estudou a primeira parte, a segunda parte. Hoje é a terceira parte. Na próxima semana nós concluímos com a quarta parte desse estudo. Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 31. Romanos 8. Romanos 8, verso 31. Quem achou diz amém. Amém. Podemos ler? Amém. Romanos 8, 31 diz assim, ó. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Que poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Contudo, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Nós temos visto aqui nesse texto que no capítulo 38, do verso 31 até o 39, nós temos aprendido que Paulo vai tratar exatamente da nossa posição diante de Deus. Quem somos diante do Senhor. E é dessa forma que nós devemos ter no nosso coração a convicção de quem nós somos. O que tem muitas das vezes feito muitos irmãos estar embaraçados com algumas coisas desta vida é a falta de convicção do que ele é. É a falta de convicção da posição que Deus lhe colocou. Aí a gente viu na primeira semana do estudo, a gente viu de que do verso 31 ao 32, ninguém pode contra aqueles que Deus é a favor deles.
Aí Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém pode ser contra você se Deus é o teu favor. A gente viu na segunda semana que ninguém pode acusar aqueles que Deus fez o quê? O justificou. Ninguém pode acusar aqueles que já são justificados por Deus. E ele diz: quem atentará a acusação? E hoje nós vamos ver que no verso 34, vamos ver o 34, só o 34 aí. O 34 diz assim, ó: quem os condenará? Olha a pergunta: quem os condenará? Aí Paulo diz: foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de quem? De Deus, e também intercede por nós. Aí a pergunta é bem simples: quem os condenará? Quem é que pode condenar você concernente à vida eterna? Romanos capítulo 8, verso 1. Pode ler aí alguém? Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação, há para os que estão em Cristo, em Jesus. Jesus o Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo. A pergunta é simples: quem pode te condenar se você está em Cristo? Entende agora? No campo jurídico, irmãos, isso é bem simples. No campo jurídico, o que acontece? Primeiro, se faz uma acusação. No campo jurídico é assim: primeiro se acusa alguém. Depois dessa acusação formal, o que é que se faz? Junta-se as provas dessa acusação. Depois das provas, se houver essas provas, aí vem o que? A condenação. Isso é no campo jurídico. No campo espiritual, alguém te acusa, mas vai te acusar de quê? Tem que se trazer o que, irmãos? As provas, as testemunhas. Então, quando alguém diz assim: você não é salvo, você não é salvo, ele vai ter que provar que você não é salvo. Quais são as provas que de fato diz que eu não sou salvo? É os meus pecados. Amém? Amém. Só que esses pecados que me condenam para a salvação, em Cristo já foram perdoados. Entende agora? Então por isso que Paulo diz, olha, e a pergunta que ele faz é: quem nos condenará? Aí ele diz: foi Cristo que morreu e depois ressuscitou. Então ninguém, preste atenção aqui numa coisa, ninguém tem o direito de te condenar concernente à tua salvação. Ninguém. Eu disse isso, eu vim pensando isso hoje. Ninguém tem o direito. Deus não dá essa legalidade a ninguém de medir a tua espiritualidade com Deus. Ninguém tem esse direito e nem essa legalidade, porque a Bíblia é clara que todos os nossos pecados já foram perdoados. A pergunta é bem simples: por que ninguém
Porque exatamente ninguém pode nos condenar. Porque Jesus morreu por nós. Aleluia. E através de sua morte, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Entende isso aí ou não? Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Presta atenção nesse texto aí. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Colossenses capítulo 2. Louvado seja Deus. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Novo Testamento, está na frente ali depois de Efésios. Achou? Achei. Olha o que diz o verso 3. Ó. Olha para cá para você entender uma coisa. Sabe por que ninguém pode te condenar mais? Porque a dívida que você tinha com Deus, que eram os nossos pecados, foram cancelados. Olha o que diz o verso 13, vê só. E vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele fez o que? Vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Amém? Olha o 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenância e que nos éramos contrária. Ele a removeu completamente, pregando aonde? Na cruz. Dá para você entender isso não? Entendeu, varões? Entendeu, irmãos? Ó, olha para cá para você entender uma coisa. Toda dívida, toda sentença contra você, ele levou tudo para onde? Para a cruz. E com a sua morte, com o seu sacrifício, ele fez o que, irmãos? Cancelou. A cédula cancelou o nosso pecado. Você não tem mais dívida com Deus. Quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, e confessamos e declaramos que Ele é o nosso Senhor, todos os nossos pecados são perdoados. E por isso, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. E eu fico ainda, muitas vezes, pensando, quando eu escuto alguns irmãos dizendo, nós temos que lutar pela nossa salvação, nós temos que nos esforçar pela nossa salvação, nós temos que praticar as coisas boas pela nossa salvação, enquanto a Bíblia diz que as obras, o esforço e todo o sacrifício para a minha salvação foi feita por quem? Por Cristo. E Paulo declara isso aos Romanos 8:1. Portanto, agora, o verbo agora, preste atenção aqui, ó. O verbo agora é presente. Portanto, agora, hoje, nesse exato momento, nenhuma condenação há para mim, nenhuma condenação há para você, porque você está em Cristo Jesus. Por mais que os homens te condenem pela roupa que você veste, pelo frisado de cabelo que você usa, por mais que alguém lhe julgue pelo tamanho do brinco que está na tua orelha, por mais que alguém queira te medir pela tua aparência, o fato é que a Bíblia deixa bem claro, para mim não existe mais condenação, para você não existe mais condenação, porque Cristo cancelou lá na cruz. Amém? Ele cancelou. Louvado seja Deus. Porque ninguém pode nos condenar.
Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E por isso nós também ressuscitaremos. Ninguém pode nos condenar porque ele morreu. E a sua morte cancelou a nossa dívida. E ninguém pode nos condenar porque ele ressuscitou. Romanos 8, verso 1, veja aí. Romanos 8, verso 11. Veja o que diz Romanos 8, verso 11. Volta um pouquinho para Romanos lá. Romanos 8, verso 11. Se o Espírito daquele que dos vós, aquele que dos mortos ressuscitou, a Cristo também vivificar aos vossos mortais pelo seu Espírito. Amém? Olha, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, olha, qual foi o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos? O Espírito de Deus. Não é assim? Aí Paulo diz, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do Espírito que habita em vós. Aleluia. Então, o mesmo Espírito, isso só vai acontecer, essa ressurreição para a salvação, só vai acontecer exatamente para aqueles que são salvos. A Bíblia diz que uns serão ressuscitados para a condenação e outros serão ressuscitados para a salvação. Entende agora? Outros para a vergonha eterna. Isso não vai ser lá na hora não. Como a gente, você vai para lá, quando todo mundo chegar diante de Deus ressuscitado, a sentença já vai estar decretada. Uns para a vergonha eterna e outros para a salvação eterna. E sabe por que ninguém pode? Sabe por que ninguém pode te condenar? Porque assim como Cristo ressuscitou e hoje está à direita do Pai, você também será ressuscitado no último dia, para também estar ao lado do Pai. Louvado seja Deus. Lembra quando Jesus chega na casa de Marta, de Maria, e ela diz assim: Senhor, se tu tivesse vindo há 4 dias atrás, o meu irmão não teria morrido. Jesus fala do ato presente, mas ela já estava pensando no ato futuro. Jesus diz assim: Marta, Maria, o teu irmão há de ressuscitar. Aí ela disse: eu sei, Senhor, lá no último dia. Mas Jesus ali falava da ressurreição presente: eu vou tirar ele de lá. Mas elas já acreditavam na salvação de Lázaro. Eu sei, Senhor, lá nos últimos dias. Por quê? Porque ninguém pode condenar aqueles que Deus salvou. Amém? Sabe por que ninguém pode te condenar? Terceiro, porque Jesus está à direita de Deus e espiritualmente nós também estamos em Cristo, assentados nos lugares celestiais. Vê aí Efésios capítulo 2. Vê aí Efésios 2, capítulo 2, verso 6. Efésios 2, vai na frente um pouquinho aí. Efésios 2, 6. Louvado seja Deus. 2, 6. Sim. E na ressurreição
juntamente com Ele, e nós nos faz, aceitar no lugar celestial com Cristo Jesus. Amém? Olha que coisa bonita aqui, olha. Deus nos ressuscitou com quem? Com Cristo. Agora presta atenção aqui, ó. Essa ressurreição aqui, quando Paulo diz assim, olha, Deus nos ressuscitou com Cristo, ele está falando de uma ressurreição espiritual agora. Certo? Certo ou não? Certo. Olha o que diz o verso 5, para você entender, olha. Deu-nos vida com Cristo, estando nós mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Aí ele diz no verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. Ele está falando da ressurreição, da conversão. Quando você se converteu, se arrependeu dos seus pecados, você lá no pecado estava morto, mas ele te ressuscitou, te deu vida. Amém? Agora ele vai falar da ressurreição futura, vê só. E com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Entende agora? Ei, você agora foi ressuscitado espiritualmente. Amém? Você estava morto nos pecados e ele te deu vida. Mas no futuro, ninguém pode te condenar, porque lá já está reservado o teu lugar diante do Pai, ao lado de Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso ninguém pode mudar, irmãos. O que Deus já determinou para a nossa vida, ninguém pode mudar. Louvado seja Deus. Agora veja o que é que diz aí em Efésios, capítulo 1, verso 21. Efésios 1, 21. Acima de tudo, principados e potestades e do domínio e de todos, o homem é o nome, né? É o nome que se nomeia, não se neste século. Amém? Mas também a nós mas também no século Vindouro. Amém, irmãos? Muito acima de toda potestade, autoridade, poder, domínio e todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas também na que há de vir. Ele está falando aqui de Cristo. Existe um nome acima do nome de Jesus? Não. Entende agora? E esse nome, que é o nome de Jesus, é a garantia da nossa vida eterna. Glória. Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim, ó: não existe entre os homens dado outro nome pelo qual devemos ser salvos. Cristo Jesus. Esse é o nome pelo qual somos salvos. Por isso que ninguém pode te condenar, porque ele já está à direita de Deus e ele intercede por nós. Vamos lá. Por que ninguém pode te condenar? E aí é o que eu acabei de dizer. Sabe por que ninguém pode te condenar? Terceiro, porque ele está à direita de Deus. E quarto, por que ninguém pode te condenar? Porque ele intercede por nós. Amém? Veja o que diz em Hebreus capítulo 4, capítulo 7 de Hebreus, versículo 24 e 25. Vamos lá? Carta aos Hebreus 4. Carta aos Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus capítulo 7, verso 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo
O 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chamam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Amém. Entendeu aí ou não? Ó, contudo, o verso 24. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene, perpétuo, ok? Então isso ninguém muda. Ó, ele é o sacerdote. Ó, 25. Concluindo, ele, quem é ele aqui? Jesus. É poderoso para salvar definitivamente. Olha só, presta atenção. Salvar definitivamente. Ou seja, Eterna. Jesus te salvou, meu irmão. Jesus não salva e depois te salva, não. Ele não escreve o nome e depois apaga, não. Se ele te salvou, ninguém muda isso. Amém? Olha, concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aquele que por intermédio dele chegaram-se a Deus. Você chegou-se a Deus através de quem? Acabou-se. Ninguém pode te condenar mais. Ninguém pode. Ah, mas você fez isso, fez aquilo. Todos os meus pecados, tanto do passado como do presente, e todos os meus pecados do futuro, todos já foram cancelados por Cristo na cruz. É? Tudo. E aí é o que muitos irmãos não entendem. E o pecado que eu vou cometer amanhã? Mas aprendeu a pedir perdão. O pecado que eu vou cometer amanhã já foi cancelado. Também. Mas o Espírito Santo me leva a pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Glória a Deus. Ele me leva a pedir, porque é um sentimento gerado pela palavra. O Senhor me perdoa pelo que eu fiz. E Ele perdoa. Mas na cruz Ele já cancelou todos. Entende? Na cruz Ele já cancelou todos. Mas a consequência do meu pecado amanhã, ele existe? Existe. A consequência aqui na carne. Aquilo que eu fizer de pecado, eu vou pagar na carne. Porque quem planta, colhe. Isso é fato. Não é assim? Mas os meus pecados não mais me condenarão. Porque toda a dívida já foi o quê? Cancelada. E eu fui a Deus por intermédio de quem? De Cristo. E quem é que intercede por mim lá diante do Pai? Cristo. Lembra quando ele estava naquela outra reunião da ceia? E Pedro, o alvoroço Pedro, fez aquela declaração diante dos discípulos, dizendo: olha, se o Senhor for preso, eu sou com o Senhor. Se o Senhor morrer, eu sou com o Senhor. E fez aquele sermão, né? E Jesus diz assim: Pedro, hoje, olha a expressão de Jesus. Pedro, hoje, Satanás me impediu para tocar em você, mas eu não permiti. O que foi que Jesus fez por Pedro? Intercedeu por Pedro. Entende ou não? Olha que coisa linda. Vê aí 1 João capítulo 2, versículo 1. Vê aí. 1 João, epístola, lá no finalzinho. Epístola lá perto do Apocalipse. 1 João capítulo 2, versículo 1.
2:1. O que é que diz aí? Meus filhinhos, estas coisas vós escrevo, para que não pegueis. E se alguém pegar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Amém. Ó, que coisa, isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente consegue, quando o Espírito de Deus ilumina a nossa mente para a gente compreender essas verdades, pastor Dioclésio, a gente vive uma vida com Cristo mais tranquila, sabe? Porque viver com Cristo é viver em liberdade. Mas tem gente vivendo com Cristo em uma vida de perturbação, de escravidão. Ó o que João escreve aos irmãos ali. É uma carta pastoral. E João diz assim: filhinhos, eu aconselho vocês que vocês não pequem. Ou seja, pelo fato de estar em Cristo, presta atenção aqui, ó. Pelo fato de estar em Cristo, e pelo fato de sermos salvos, e pelo fato de termos a consciência que todos os nossos pecados foram perdoados, eu não vou viver uma vida de qualquer jeito, vou? Não, não é assim no Evangelho. Eu estou em Cristo, eu estou salvo, os meus pecados foram perdoados, o Espírito de Deus habita em mim e me leva a viver uma vida de acordo com a vontade de quem? De Deus. Amém ou não? Amém? Então o Espírito de Deus que está em mim vai me guiando, ó. A vontade de Deus é essa, a vontade de Deus é essa, a vontade de Deus é essa. Mas no meio dessa trajetória, a João diz assim: olha, eu aconselho vocês que vocês não pequem. Não saia da direção, não saia da orientação do Espírito, não é assim? Mas, olha, João diz assim: mas, como nós somos pecadores, e ainda vivemos em uma carne pecaminosa, aí João diz: mas se porventura alguém pecar, entenda agora? Acabou tudo, está condenado, vai para o inferno. Aí João diz: nós temos um advogado, e esse advogado está à direita de Deus, e esse advogado se chama Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que quando o pastor falou do arrependimento, isso é algo impressionante, porque o salvo, quando ele peca, o Espírito de Deus na hora gera nele o sentimento de arrependimento, e ele corre para os pés de Jesus. Jesus, tem misericórdia, eu pequei, eu errei. E Jesus fala isso muito claro na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo chega numa situação terrível, e o texto ele é bem claro, quando diz assim: e ele caído em si, olha, arrependimento. O filho pródigo caiu de si, olhou e disse assim: poxa, na casa do meu pai, o empregado come agora a melhor comida, e eu estou aqui desejando comer a comida dos porcos. Mas o mesmo Espírito que gera em nós o sentimento de arrependimento é o mesmo Espírito que gera em nós reconhecer a soberania de Deus. Aí o filho pródigo diz: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou declarar: pai, pequei contra o céu e perante ti, mas eu não quero ser chamado mais teu filho, eu quero ser o empregado dele. Esse foi o sentimento dele, né? E ele foi embora. Aí Jesus disse: quando ele avistou o pai, ele correu, abraçou, beijou o pai e declarou: pai, pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai disse: não, você é meu filho. Você nunca foi empregado aqui, você nunca foi nada além de filho. Você foi embora,
você desobedeceu, você saiu, quis viver a sua vida, está arrependido, está voltando e vai voltar na condição de filho. Irmão? Chamou o empregado e disse: olha, prepara aí o melhor boi, o boi melhor que estiver, prepara, mata, porque hoje vai ter uma grande festa. Chamou outro e disse: vai lá e pega a melhor roupa, traz a roupa dele de volta, traz as sandálias, coloca os pés e traz aí a aliança, para ser de volta colocado no seu dedo. É? Entendeu, irmão? Quem é filho é filho. Quem é gerado pelo Espírito é gerado pelo Espírito. Quem é gerado na carne é carne. Quem é gerado no Espírito é Espírito. Quem é filho. Quem é filho pode até pecar, pode até cair, pode até abandonar por alguns momentos, mas ele volta debaixo da graça, da proteção do Deus Todo-Poderoso, e ninguém pode condená-lo porque ele é filho de Deus. Às vezes a gente despreza, né, irmãos? Menospreza. Ah, é um desviado. Ah, é isso. É ou não é? Lá vai o desviado. Lá vai o desobediente. É assim que a gente vê. Mas se o nome dele estiver no livro da vida, e aí? O desobediente, desviado, o nome no livro da vida, vai chegar um dia que ele vai estar assim, ó, no meio, como o filho pródigo, no meio dos porcos, e ele vai para olhar para o céu e vai dizer assim: rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? É, pastor, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do Pai. Entende, irmãos? Porque essa é a vontade de Deus. Por isso que ninguém pode o quê? Condenar aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí a gente mede a nossa espiritualidade. É assim, não? É porque eu estou na igreja todo dia, toda hora, toda terça, toda quinta, todo domingo, eu sou melhor do que aquele que está lá na calçada ali, ó. É? O rapaz que estava de joelho, que estava em pé, isso. o de joelho estava em pé orando, falando mal do que estava ajoelhado. Não é verdade? Eu não sou que nem esse. Eu não sou que nem esse hipócrita que está aí, ó. E às vezes a gente mede a espiritualidade, mas quando eu olho para a palavra, quando eu olho para o texto, e a pergunta ela é bem sucinta de Paulo: quem nos condenará? Aí Paulo responde: sabe quem tem esse direito? Somente Cristo. Foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, é Ele que intercede por nós. Louvado seja o nome de Jesus. E é Ele que é o nosso advogado diante de Deus. Nunca aponte para ninguém. Se a pessoa estiver na pior situação da vida, nunca aponte para ela, o condenando. Nunca aponte. Mas se você for estender as mãos para alguém, nunca estenda para apontar, estenda para levantá-lo. Estenda para dizer assim: meu irmão, te levanta. Ah, mas eu não mereço, eu pequei, eu sei, mas se arrependa, o Senhor é contigo, rapaz. Levanta. Não é assim? Hoje não, hoje quando se peca, as religiões botam para fora, joga. Às vezes a gente só serve a religião quando a gente está servindo a ela. Mas de repente a gente cometeu algum deslize, algum pecado, somos rejeitados, abandonados. Mas aprove Deus, louvado seja o seu nome. Aprove Deus a cumprir com a sua palavra. Ele é o sacerdote, como disse o escritor dos Hebreus. Ele é o sacerdote que definitivamente nos deu a vida eterna. E nenhum homem pode mudar isso. Amém? Que o Senhor nesta noite nos abençoe de uma forma toda especial. Na próxima
Na próxima quinta-feira, a gente conclui lendo o texto, o versículo de número, deixa eu ver aqui. Na próxima quinta-feira, a gente vai ver do versículo 35 até o versículo 39. Vamos estudar isso aqui com muita propriedade para a glória do nome de Jesus, amém? Deixa eu orar pela tua vida, Pai. Muito obrigado por tudo essa noite, pela tua palavra que é fiel, que é verdadeira, que é digna de toda aceitação. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos chamou, nos predestinou e nos salvou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa aqueles que vão nesta noite contribuir com as suas ofertas, com os seus dízimos, para o mantimento da tua obra, que faça com alegria e com amor, sabendo que o Senhor já lhe tem abençoado. Ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu santo e eterno nome. Espírito, em verdade